Até a década de 40, a agricultura brasileira evoluía fundada no que a gente chamava de serviços de fomento agrícola. E esse serviço de fomento agrícola, que eu conheci bem de perto, tinha por base o paternalismo governamental. Naquela época se dava de graça semente, se dava de graça arado, grade, enxada, pá, machado, serra traçadeira para derrubar a floresta. E, inclusive, elementos de fertilizantes químicos, se dava nitrogênio, potássio, fósforo, não é, para o agricultor misturar nas suas propriedades. E também naquela época se começou a mecanizar a agricultura brasileira e se emprestava tratores com arado, grade e semeadeira, se emprestava para os agricultores gratuitamente. O que acontecia com esse paternalismo, não é, usado pelo fomento agrícola? As sementes não eram utilizadas corretamente de acordo com o plantio, com o espaçamento, com o controle de pragas e doenças, né? Não se dava junto com esses insumos a assistência técnica necessária. O agricultor recebia aquilo e não tinha a instrução, o insumo intelectual para utilizar aquilo corretamente. Então havia um desperdício enorme. A extensão rural no Brasil surgiu modelada pela extensão rural norte-americana. E 7 anos depois, um mineiro, Juscelino Kubitschek, que acompanhara o trabalho da CAR, da Extensão Rural de Minas, e ele agora na presidência, resolveu fazer um acordo com o governo americano. Na época o presidente era o Dwight Eisenhower, e fez um acordo para instalar no Brasil um programa que se fundamentava no financiamento e na assistência técnica para a agricultura. Instalou-se então o tal sistema CAR no Brasil e se fazia um financiamento com juros abaixo dos juros normais para os agricultores. E a assistência técnica era oferecida através da metodologia de extensão rural. Que metodologia era essa? Através de demonstrações para os agricultores em que se ensinava a fazer fazendo. A nossa, vamos dizer, a filosofia da extensão rural era ensinar a fazer fazendo através de demonstrações práticas aos agricultores, demonstrações de resultado, mostrando a superioridade de uma prática nova sobre uma prática antiga. Por exemplo, a superioridade da semente híbrida, que na época começava a ser espalhada no Brasil, sobre a semente comum que era utilizada pelo agricultor. Com isso, nós começamos, primeiro, a utilizar os insumos corretamente. Segundo, começou o grande aumento da produtividade agro-silvo-pastoril no Brasil. Começamos a produzir mais na mesma área. E essa foi uma grande revolução, que começou com a extensão rural e se exponenciou na década de 70 com a criação da Embrapa. A contribuição que o Brasil deve ter na segurança alimentar do futuro, e sobretudo com essa meta 2050, ela tem que se fundamentar no aumento da produtividade nas áreas já cultivadas e nesse aumento de produtividade nas áreas a serem cultivadas. Nas áreas já cultivadas, nós temos hoje, o principal problema é a restauração das áreas degradadas. Nós temos entre 50 e 70 milhões de hectares degradados hoje no país por cultivos impróprios, e esse é um desafio muito grande da Embrapa, a estabelecer as tecnologias de baixo custo que restaure, que revitalize essas áreas degradadas e, novamente, um novo salto de produtividade e, consequentemente, de produção, não é, brasileira.